Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Entretenimento, talvez hoje nem tanto, porém um grau de cultura muito interessante e muito diferenciado. Nós estamos recebendo aqui ao meu lado direito a jornalista Roberta Baroni, que carioca, para nossa sorte, gáudio e satisfação, que radicou-se em São Paulo e trouxe ao mundo um livro muito interessante, que visa resgatar uma instituição que sempre tem também o propósito de nos proteger e que normalmente não recebe as glórias e vive sempre sendo injustiçado, porque em toda agremiação tem o bom e tem o mal. Há bons advogados, há péssimos advogados, juízes, então, nem se fala. Aliás, nos mais altos escalões, nós estamos vivenciando isso dia a dia, desafortunadamente. Parece que isso está arraigado em nosso ser. Mas, aos poucos, nós estamos nos limpando desses males. Porém, essa instituição que essa moça, Roberta Baroni, trouxe ao mundo no seu livro, que eu vou ter que ler o nome direitinho, Linha de Tiro, o desafio de ser policial, é muito esclarecedor e deveria ser lido pelos pais aos seus filhos. E os seus filhos poderiam ler aos seus pais. Porque a sociedade toda se beneficia de uma carreira para poucos e que muitos não conseguem entender e muito menos, por consequência, aquilatar. Roberta, muito obrigado por ter vindo. Uma honra estar aqui. Você é uma menina muito interessante, não só pela tua inteligência, como pela tua postura. Você é muito bonita, muito obrigada, muito simpática e realmente trouxe ao mundo. Quando eu recebi o teu livro, eu falei, pô, será que eu tenho alguma coisa a ver com aquele filme lá que fala do Rio de Janeiro? Tropa de Elite. Tropa de Elite e tal, tinha esquecido. Que muito bom filme, por sinal. Mas não, foi surpreendente. Você trouxe à lume uma edição que faz justiça ao que eu conheço também, por coincidência, conheço também de bastidor. Qual é o intuito do livro? Por que você se dedicou a essa literatura e o que os nossos espequinautas vão encontrar nas suas páginas? Conta tudo e não mente. Eu, na verdade, foi uma paixão, né? Foi um caso, foi um assédio pessoal, né? Na verdade, eu me senti assediada pela instituição e comecei a prestar atenção e observar o trabalho da polícia, o que motivavam, o que levavam esses homens e mulheres a irem para a rua nesse desafio diário. E a gente está vivendo um momento de segurança pública bastante inseguro. E o que levava, o que faria com que esses homens e mulheres fossem para as ruas, né, em prol da população, com salários tão defasados, tão abandonados, tão desagradavelmente desamparados pelo governo, pelo Estado, e isso me trouxe então à tona começar a pesquisar não só o porquê, esse pacto que eles têm, esse juramento que eles fazem, que é um juramento de sangue e que não é salário, obviamente, que os move a estar ali, mas o que os levava a estar nessa profissão. Descobri que a resposta que me foi dada pelo meu querido capitão Conte Lopes, que foi o primeiro que eu entrevistei, ele disse: Roberta, você vai descobrir até o final do livro, que se chama Espírito. É um espírito que está conosco, que nasce dentro da gente, e a gente se dedica a isso, a gente coloca a nossa vida em risco, a gente, se tiver ali na ponta uma ocorrência, mesmo que nós estivermos fora do nosso serviço, do nosso momento de operação, a gente vai para o embate, porque é um pacto que a gente fez com a sociedade, é quase que um juramento. A cabeça deles muda no momento que completamente no momento que eles entram para servir a polícia.
desde um rapaz novo que eu vim acompanhando, que a mãe dele me ajudou muito nessa pesquisa, e esse menino foi para a Academia do Barro Branco. Eu tive a oportunidade de escutar ele falar no telefone que ele já começou a sentir dentro dele uma mudança. Quer dizer, a mudança interna, a relação deles vai mudando, o olhar vai mudando, é algo inexplicável. E o livro faz questão de mostrar o desafio mesmo, o dia a dia. Também tem muita técnica, quando dizem que é um livro técnico, ele tem dados informativos para que a gente possa entender a situação da polícia, da criminalidade, da letalidade, da quantidade de policiais que estão de modo sofrido, a própria PMDFESP, para quem eu reverti a renda, a situação em que vive o policial no momento em que ele é atingido, ou que ele é derrubado, e que ele fica encadeirado, fica impossibilitado de retornar ao trabalho dele. E ele continua se sentindo um policial, um associado da PMDFESP, mas ele vai ser eternamente, ele carrega aquele espírito da polícia. Isso me moveu mais ainda e fez com que eu revertesse a renda. É um instinto, né? É um instinto. Que pode ser descoberto ou não. Eu acho que, assim, muitos deles, quando eu entrei na primeira vez numa comunidade... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E foi numa comunidade simples, e vários garotinhos se juntaram à minha volta para perguntar: tia, sobre o que o livro? Ia lá, se penteavam, se arrumavam. Teve um mais eufórico, que colocou lá a camiseta do time de futebol e falou: vou sair numa foto, prometo sair no livro. E eu perguntei a vários deles: o que vocês gostariam de fazer? Vários deles disseram: eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia. Eu comecei a perceber que ainda existia aquele sentimento que a gente vê muito nos Estados Unidos e que é muito diferente. Eu tive em Washington para ver isso, a relação da sociedade com o policial e a relação da sociedade brasileira com o policial daqui. São relações distintas. Lá o policial americano entra numa Starbucks, ele é praticamente aplaudido, reverenciado, porque ele significa proteção e tal. Aqui, a gente ainda não conseguiu admitir, mas a gente já está criando essa cultura. A gente já vê alguns bannerzinhos dizendo: aqui o policial tem desconto, aqui o policial... A gente já está agraciando a essa classe toda. E eu comecei o livro ouvindo aquela bagunça toda, e falei: bom, agora virou uma festa, porque eu já não vou conseguir depoimento de ninguém, porque eu vim aqui e todo mundo quer tirar foto e tal. E depois eu fui até a Rota. Rota, se você me permite, é Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Desculpe, é que nós estamos falando para o mundo. É para o mundo, desculpe. Eles gostam mais, inclusive, de dizer que são Rotas Ostensivas Tobias de Aguiar do que Rota. Eles preferem que o nome seja... O nome todo? Preferem. Facilita, O Tobias de Aguiar, na verdade, historicamente falando, ele foi casado com a Domitila, né, a Marquesa de Santos, que foi a amante de Dom Pedro. Depois ele se casou com ela, Tobias de Aguiar, e faleceu no Rio de Janeiro. Eu conto isso no livro, né? Mas ele é o patrono. E você sabe que eu sempre gostaria de entender isso. Por que o Tobias de Aguiar é o patrono? Por que fizeram essa reverência, né? Isso para mim é uma reverência. É uma reverência. Você colocar o nome da pessoa que é quase que distante da gente. Inclusive, né, o trabalho dele foi muito mais ligado ao Rio de Janeiro do que a São Paulo. E ele tem, ele se tornou um patrono. Eu prometo lhe trazer uma pesquisa profunda. Eu agradeço. E aí, numa sexta-feira, a Rota tem uma visita aberta ao público, que começa às 10 da manhã, e é uma turnê praticamente, é como se fosse uma visita a um museu, e é comandada por cabos da parte P5, né? Tem a cavalaria, que é uma coisa muito linda. E aí eles vão contando a história dos monumentos e tal. E haviam várias crianças, vários jovens, e eu peguei lá, rapidamente, falei: tá aqui o meu... Né? Todos os meus insights, saquei a minha caneta, saquei o caderno e falei: ao invés de ficar seguindo
o roteiro, eu comecei a puxar um por um e falar, por que você está aqui? Por que você veio visitar? Ah, eu quero ser policial, eu quero ser polícia, eu quero ser polícia. Eu comecei a descobrir o fascínio, crianças que iam lá. Será que não é porque parece que o policial uniforme, estou chutando ainda, eu nunca fui aprofundar, a impressão que dá é que o uniforme dá um senso de poder. Era um senso de Será que é isso, Eu né? acho que sim. Eu acho que na fase infantil, então, ele traz um senso de herói, de segurança, de segurança, né? De um super-herói. Deve ser isso, né? E para a gente, nós mesmos, né, na nossa ótica, em algumas pessoas, dá a sensação de proteção e segurança. Quando eu era criança, eu sentia isso. Eu também sentia. E por que eu fui procurar a rota? Todos os batalhões, eu morro de paixão, um choque, todos. Aliás, tudo começa no Copom. O Copom é uma instituição bravíssima, Qual é o nome do Copom? Copom o que é? O Copom é o Centro de Operações, né, da polícia. Centro de Operações. E é ali que tudo começa. Toda operação, inclusive da rota, a chamada começa no 190. Quer dizer, quando você liga para o 190, é o Copom que atende. É o Copom que atende. E ele Aquele distribui. bando de gente, é muito. Ele distribui, existem várias fileiras, várias alas, e ele que distribui para quem vai, que chamado vai, quem está mais próximo, se manda a rota, se manda o GAT, e que tipo de ocorrência é. Eles têm uma relação muito estratégica, de muita seriedade no atendimento. Eles Sim, porque se o cara dá uma determinação errada, acabou a operação. E ele se mantém, eu digo que ouvir, né, o Copom, colocar o fone, é como a gente assistir um filme de terror de olhos tampados. Porque você só escuta... É atenção o tempo todo, presumo. Ninguém liga e fala, oi, bom dia, muito obrigado, até logo. Não, assim, é um problema, né? Olha, vão me matar, vão me pegar. E a pessoa precisa manter o controle, manter a calma. E nesse momento que a pessoa do outro lado, né, o civil está achando que o Copom está escutando tudo para começar, ele já está ali no despacho, já está procurando uma viatura mais próxima, já localizou. Até porque ele precisa filtrar se é verdade ou não. Exatamente. E o cara tem até expertise para isso, né? É, para sentir, para ter essa percepção. Tanto é fato que se a ligação cair, eles não ligam de volta. E existe um motivo, porque se a pessoa está escondida falando no celular, eles não querem, obviamente, colocar em risco a vida daquela criança. Então, aí aciona, né? Eles evitam o retorno da ligação. Então, é literalmente assistir um filme de terror de olhos tampados. É uma coisa... Eu nunca tinha feito essa ilação, mas deve ser isso mesmo. Eu fecho os olhos... Você presenciou, né? Eu tive lá, né? Assim, eu precisei sentir, né? Como eu precisei sentir as paredes da rota. Mas então deixa eu esclarecer. Quer dizer, você teve a ideia de fazer o livro a partir de uma visita que você fez à rota? Foi, exatamente. E aquele quadrilátero é fantástico, né? Tem de tudo ali, né? Tem as relíquias de não sei o que. As madeiras. Joias da coroa. Tem a sala, tinha uma história maravilhosa. Tem a igreja de Frei Galvão, tem a igreja de Santo Expedito. Santo Expedito, que é tudo da rota. E que o livro foi feito no Museu de Estado da Polícia de São Paulo, que é do lado da igreja de Santo Expedito. Tanto que o pároco da igreja de Santo Expedito é um capelão. Exatamente. Não é um padre. Não é um padre. É um padre, porém um capelão policial. E foi feito o lançamento lá. Olha, sorte. Foi muito interessante. A gente fez o lançamento dentro da capelania, do lado da igreja de Santo Expedito. Quer dizer, e ali na frente tem o batalhão de choque. Eu realmente acho que foi uma missão, né? Eu digo assim, a minha colaboradora, que eu ficava horas em casa escrevendo e pesquisando muito, ela dizia que tinha dias que parecia que eu incorporava. Estava em transe. Que eu não comia, não bebia, não falava com ninguém. Mas é isso mesmo, isso chama-se envolvimento. E eu levantava papéis, e eu colocava, tirava, pesquisava, voltava. E que ninguém se atreva a falar com você, não, né? Eu falava com ela, eu não existo. Mas está pegando fogo, deixa pegar. Chama o bombeiro. E tinha dias que eu levantava e não tinha a menor inspiração. Normal. E eu falei, como é difícil. Nós gênios sofremos muito. Você, mamãe. Eu olhava e falava, o que eu tenho para escrever hoje? Aí eu dizia, não tem nada, não conseguia me ver em inspiração. E eu comecei a desenvolver o livro. Ele, na verdade, é meu filho, não levou os 9 meses, levaram 7 meses.
entre pesquisas dentro da Secretaria de Segurança Mas Pública. você não ficcionou, não, né? Tudo que está aqui é real, Não tem absolutamente nenhum, nada de ficção. Não, quando me falaram até, é um livro técnico, e o Major Renato do Barro Branco chegou a dizer, olha, eu vou indicá-lo, porque ele é um professor de Direito da Faculdade de Anhanguera e da Uninove, eu vou indicá-lo para os estudantes de Direito, porque ele tem um pedaço muito técnico, exatamente para mostrar o seguinte, as informações contidas ali não foram extraídas da minha imaginação. Lógico, aí você cairia em desgraça, né? E eu cairia, Lógico, inclusive, imagina, que é isso. E eu perderia a credibilidade. Claro. Elas foram extraídas de dados que eu venho acompanhando de 2012 para cá. Quando você, se me permite, Claro. Quando você fala de informação técnica, o que significa? Mas não precisa todos os dados técnicos. O que é, por exemplo, é sigla, dados assim, dados de homicídios, latrocínios, tá. O número de policiais mortos é diverge completamente do que a Secretaria de Segurança informa. Os meus números são completamente diferentes, são diversos. O número de policiais que são abatidos em trânsito, e aí não são consideradas essas mortes como mortes de policiais, mas porque eles estão fora da operação, porém eles continuam carregando o distintivo, a funcional e a arma, eles são policiais, o policial é policial 24 horas. Então, existia sempre um embate meu diante da Secretaria de Segurança Pública, dizendo, os números não batem, nunca casam. Mas estava em trânsito, sim, mas ele era policial, então vamos lá. Eu entendo o seguinte, e se é para que ele não atue, que ele deixe o distintivo, a funcional e a arma dentro do batalhão, aí sim ele se torna um civil. Mas quando ele entra dentro de um ônibus, de um veículo, e vai para casa, pega o seu carro, a sua moto, ou mesmo a condução, o metrô, que a sua boa maioria mora em zonas modestas, sua boa maioria, até porque o salário não comporta, eles são policiais, porque eles estão armados. E se eles estiverem armados, se por acaso... Estão prontos a agir. Exatamente. Lógico. E em alguns momentos é importantíssimo até que eles não façam uso da arma, porque eles podem colocar em risco terceiras pessoas. Mas aí eles podem cair até numa regrinha lá em relação à prevaricação. Ele tinha a possibilidade de interferir e não interferir. Existe ainda esse negócio de policial que dá tiro tem que fazer um rescaldo psicológico? Muito. Ainda tem aí, isso? Além disso, ele perde um valor, um percentual no salário dele que é retirado. Mesmo que ele salve, mesmo em defesa de terceiros? Mesmo em defesa de terceiros. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, essa idiosincrasia miserável. Porque a gente tem o tal dos direitos humanos. Que os direitos humanos fazem questão, a gente tem coisas erradíssimas no Brasil. Mas olha, não é isso, não é de agora não. Olha, quando eu era garoto, tinha um vizinho que era policial, militar, que na época a gente chamava, tinha um outro nome, não me lembro. Uma força pública, uma coisa dessas aí. Aí um ladrão entrou em sua residência. E ele atirou não o matou, mas atirou no cara, o alvejou e tal. Ele respondeu um processo que você não faz ideia. Vários deles são afastados, vão para o psicólogo, e aí o comandante, primeiro o psicólogo, depois o comandante decide se ele está apto para voltar para a rua, se ele tem condições de voltar para a rua. Então eu vi cenas e vi filmagens de mulheres da ROCAM, e que essa me impressionou muito, ela estava em uma operação e juntou um bando de moradores, porque ela foi buscar possivelmente um infrator, e seguravam a arma dela. Na terceira vez ela não teve oportunidade a não ser atirar. Isso vira um problema absurdo. Um problema, para eles, é fatal. A polícia não sai para matar ninguém. Violento não é a polícia, violento é um crime. Há que se defender, não? Agora também ninguém quer sair para morrer. Sim. Eu quero que eles voltem. Eu sempre falo, eu não quero ter 1 milhão de amigos. Eu quero ter 1 milhão de policiais que retornem para as casas, para os seus filhos, para as suas mulheres, para as suas mães, todos os dias. Você sabe que mais ou menos eu faço uma comparação com a injustiça que a gente faz, ou com o dia a dia do policial, com tensão,
pavor, o terrorismo com os olhos fechados e tal. Professor. Exatamente, exatamente. O professor hoje, na minha opinião, está no mesmo patamar. nível. Exato. Eu considero da mesma forma. Mesma injustiça, o mesmo salário, a mesma ingratidão, exatamente. a mesma, os riscos. o mesmo sofrimento, a porque mesma tensão. O professor da periferia sofre porque se a gente vê hoje estão apanhando na sala de aula. Então, assim, a gente observa que são duas profissões importantíssimas, né? Aquele mestre que na minha época a gente reverenciava, o nosso professor, o nosso mestre. Levantava quando o professor. Hoje os caras atiram na cadeira. Escuta, qual é a relação, se é que você conseguiu fazer? Eu não te conheço, acabei de te conhecer, mas a impressão que eu tinha é que você é bastante assertiva e profunda. Você fez uma comparação entre o nosso policial e de outros países? Fiz. E aí, como é que nós estamos? É triste, é de chorar. Não só salário, né? Assim, eu tô até colocando à parte os salários, né? Por uma questão senão seria criminoso. O policial nos Estados Unidos, ele não sente pavor de andar uniformizado. É uma honra para ele estar uniformizado, ele é respeitado. Aqui é um risco de vida, né? Aqui é risco de vida, né? Casa de policial não tem varal. Esse eu nunca tinha ouvido. Como que é? Fala para nós. Casa de policial não tem varal. Ele seca a roupa atrás da geladeira, ou ele pendura na cozinha. Isso é verdade, é brincadeira. Não, é verdade. Casa de policial não tem varal. Não tem varal. Porque se puser o uniforme, aqui tem um policial, os caras vão lá e... Muitas vezes muitas vezes eles moram em áreas modestas e a roupa deles, inclusive, é colocada dentro de casa para secar, atrás de geladeira, secada com ferro e tal. Na saída do quartel, eles enrolam no lençol, na sua boa maioria, colocam na mochila e vão embora. Nos Estados Unidos, o policial mora num condomínio, de classe média, e ele, inclusive, é queridíssimo, ele é super benquisto por ele estar morando ali. Mas interessante que não é o que muitas vezes que a gente vê nos filmes, né? Eu vejo em alguns filmes de policiais e tal, que eles são permanentemente desacatados, inclusive na delegacia. Tanto o policial militar quanto o civil. Eu até me pergunto, mas será que é verdade esse desacato assim tão frequente? Os caras xingam o policial. Aqui eu acho que sim, lá não. Não, nos Estados Unidos isso. Não. Eu vi lá em Washington, por exemplo. Eu não consigo ver um civil desacatar um militar da maneira como os caras desacatam, pelo menos no filme. No filme, né? Eu acho que tem um pouquinho da ficção, porque a Pode polícia ser. americana, ela não gosta da conversa, né? Ela não está preparada para trocar informações, né? Ela não tem essa nossa solidariedade que o policial tem, porque o policial brasileiro, muitas vezes, ele é o parteiro, é ele quem faz Sim. o parto, ele é o último recurso dentro da periferia ou dentro daquela comunidade para salvar vidas. Então ele é multitarefa. Como policial, ele é psicólogo, ele vai atuar em desinteligência, em briga de família, no marido que bebeu e está discutindo com a mulher e que pegou o bujão de gás, o vizinho que está fazendo barulho. A sua grande maioria são chamadas desinteligências. A polícia americana é preparada para acabar com conflito sem muita informação, sem muitas delongas. Então, o europeu também é assim. Não existe essa... que é nosso, né? Não tem um relacionamento, não tem elan. Né? Não tem elan, não tem aquela coisa do brasileiro falar, ô chefe, ô colega. Eles amigão, não faz isso. Amigão, puxa, senta que eu faço. Não mata o cara desse jeito. Na verdade, eles mantêm uma distância muito grande. E eles são respeitados até por essa... Aí eu volto, né, que é uma questão até de aculturamento, a própria população sabe que ele sai da... E o que você acha correto? Eu acho que a gente tem que respeitar a polícia. Eu acho que hoje há um desrespeito muito grande. Esse afastamento, você acha que o ideal é esse afastamento? Eu prefiro uma polícia mais... Eu não acho que a polícia não tenha que conviver com a comunidade. Eu acho muito bonita essa
essa relação transparente. Mas eu acho que o brasileiro, talvez ele não esteja acostumado, ele confunda um pouco sim. essa relação de cordialidade com libertinagem. Aí ele começa a bater nas costas do policial, sou assim com ele, aí virou bagunça. Eu acho que o erro é nosso, não deles. Eu acho que a polícia tá tendo uma relação muito mais amistosa hoje com a população. Fantástico, menino. Olha, é um show isso aí, viu? Você abriu, descortinou. Como eu te falei, eu conheço um pouquinho o bastidor, tenho amigos lá na Polícia Militar e tal, bons amigos, por sinal. Pessoas, diga-se de passagem, honestíssimas. Que a gente vê e ouve, o fulano lá, isso, aquilo e tal, não sei o quê. Mas como eu falei no início, toda carreira, toda profissão tem o bom e o mal. Tem. Obviamente. Tem. E é muito difícil você separar o joio do trigo in limine, a priori. Você tem que cutucar, levantar o tapete, ver o que tem lá embaixo e tal, e vai por aí. Mas eu sei, não sei se você presenciou isso, que diariamente tem uma limpezinha. Tem sempre, né? Então, assim, aquele que sai do trilho, fora. Fora, eu até começo o livro dizendo, falando sobre o BOP, né, sobre a instrução, que é dificílimo, né? Ali é uma prova de fogo mesmo, e que eles pedem, quando é dita essa história, pede para sair, não é uma desonra, é porque eles querem ver até o limite, até onde você vai, né? Que eles querem uma polícia íntegra, segura do que vai fazer, sabendo que é um sacrifício, o salário é um horror, é pavoroso. Então, isso sempre me surpreendeu muito, porque o treinamento é muito difícil, chegar a esses... Não é um treinamento curto, não, ele é longo, exaustivo, né? Tem alguns de 6 meses, é um negócio sério. E eles passam por uma lavagem cerebral, e é muito interessante acompanhar, porque normalmente entra uma turma de 56, terminam 12, e muitos ali estão pela terceira, quarta vez, e se tiverem que voltar, vão voltar de novo, porque todos são policiais, no fundo, né? São batalhões diferentes. E aquilo para eles é uma questão de honra, passar naquele treinamento, mas é muito doloroso, né? A gente é uma experiência dolorosa. Eu acho que eu costumo comparar, né? A mente, eles trabalham muito mais o psicológico do que o físico. Eles precisam entender, aguentar a pressão, se manter sob pressão e, mesmo assim, manter a técnica, a estratégia e a segurança. Manter-se afastado do acontecimento. Porque matar não é uma coisa normal. Não. Como você falou, eles não estão lá para isso. Não. Tanto quanto não estão para morrer. Não, e não é uma coisa natural. Dizer matar é uma coisa natural. Eles entram num processo. Com certeza é muito doloroso. Menina, nós estamos encerrando, infelizmente. Eu quero agradecer a tua presença. Muito obrigada. Você quer agradecer a alguém que tenha te ajudado no livro? Sinta-se à vontade. Eu sei que é uma lista imensa. Priorize, porque é sacanagem também falar isso, priorizar. Todo mundo te ajudou. Nossa, eu tenho tanta gente. 2 segundos para fazer. 2 segundos. Não, olha, eu tenho uma lista enorme de pessoas. O Copom, Choque, a Rota, todos os meus assessores, a Carla, a Bruna, ao Eduardo, que é fotógrafo, a todos eles que caminharam comigo, o Conte Lopes, o capitão, meu agradecimento pessoal, Major Olímpio, meu agradecimento pessoal, Coronel Telhada também, que abriram as portas, que me mostraram, que me ensinaram, e a todos os batalhões que também me ofereceram, me abriram as portas, e que deixaram com que eu entrasse ali, e a mãe desse policial que está entrando agora, que me apresentou, que sempre fez questão de estar junto lá, a Creuza, de me ajudar a fazer esse trabalho. Muito obrigada, vocês foram muito importantes, porque ninguém faz nada sozinho, nada. E que você continue esta carioca paulista. Sou uma paulista. Muito obrigada. Pessoal, nós conversamos com Roberta Baroni, que trouxe ao mundo o livro Linha de Tiro. Como é que é Linha de Tiro? Livro Linha de Tiro. Linha de Tiro, o desafio de ser policial. Com os meus agradecimentos ao pessoal técnico, Luciana, o Márcio, a Betânia e todo o resto, o Verão e tal. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono. E também a jornalista Bruna Nascimento,
da agência Nina de comunicação, www.agencianina.com.br, que pautou esta graciosidade, esta menina muito inteligente, que eu desejo continue assim. Continuarei. Eu sei que melhorar é covardia. E as portas da casa, da emissora, janelas estão sempre abertas. É uma honra estar aqui com uma pessoa tão especial como você. Muito sucesso, felicidades. Muito obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.